A música e o movimento. Bom, se você é educador musical, se você é professor de dança, professor de teatro ou de alguma outra arte, ou até mesmo se você faz musicoterapia, se você trabalha com educação física, né? Se você trabalha na educação especial, então às vezes vale a pena a gente revisitar alguns estudiosos aí dos séculos passados que conseguem trazer algumas formas, algumas metodologias, algumas formas de trabalhar que eu gosto bastante e que pode nos ajudar no dia a dia. Um deles eu vou trazer aqui hoje. A gente vai começar a falar um pouco sobre Émile Jacques Delcroze. Eu uso bastante a metodologia dele. Se você não me conhece, eu sou Israel Santos. Seja bem-vindo ao canal Ensinando Música. Estou muito feliz porque você está aqui assistindo. A minha intenção aqui é só compartilhar o conhecimento, tá bom? Eu sou educador musical, instrutor cultural há 15 anos. Eu gosto bastante de estar sempre lendo, trazendo novos olhares, né, novos pontos de vista para minha sala de aula. E aí eu decidi criar, então, esse espaço para a gente poder compartilhar um pouco disso, tá? Então, bem descontraído, eu espero que você aproveite. Fique à vontade aí no seu cantinho e vamos falar um pouco, então, sobre pedagogias em educação musical. A música e o movimento. Essa era basicamente o resumo da tese de Delcroze. Então, na primeira metade do século XX, o mundo estava vivendo uma revolução, né? Principalmente na Europa. Estávamos tendo revoluções pedagógicas na forma de ensinar. O ponto de vista estava se mudando sobre as metodologias, e é aí que surge o trabalho de Delcroze. Né? Vocês me dêem licença, eu vou olhar minhas anotações, tá bom? Na primeira metade lá do século XX, Delcroze desenvolveu, então, gradualmente o seu método para educação musical. E ele tem um conceito que ele denomina arrítmica, né? É o sistema de educação musical criado por Delcroze. Ele visa a musicalização do corpo. É uma disciplina na qual os elementos da música são estudados através do movimento corporal. Então ele defende aqui que a música deve ser sentida, né? Aquela questão da sinestesia, né? De a pessoa sentir com o corpo. E aí vai um pouco contra aquela forma de ensino tradicional, que é o aluno sentado na cadeira, absorvendo o conteúdo que o professor, detentor de todo conhecimento, tá passando ali. E aqui ele já vai ao contrário, ele começa a dizer que o resultado melhor da educação musical é quando o aluno passa pela experiência do corpo. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no decorrer. Eu não sou especialista, eu apenas gosto de estudar, tá bom? E aí eu tô aqui compartilhando com você. Se você discorda, se você tem um outro ponto de vista, ou se eu deixar faltar alguma coisa importante sobre Delcroze aqui, coloque aqui nos comentários, compartilha com a gente o seu ponto de vista, vai ser bem legal. Então ele tinha algumas questões, né? Ele questionava esse formato do ensino, esse formato do ensino estático, né? Ele era muito próximo das artes e sabia que as artes não funcionavam dessa forma. Nesse tempo estavam havendo assim, muitas descobertas no campo da psicopedagogia. Então alguns fatores foram colaborando para que Delcroze começasse a montar o seu método. Uma das coisas que ele tinha bastante era o pensamento mais coletivo e democratizador. Aquele lance que a escola era só para elite, a escola de música era só para quem era superdotado, ou no conhecimento popular, né? Quem tem o dom. Então ele era um pouco contra isso. Ele pensava que a música tinha que ser feita de forma coletiva e democrática. Qualquer pessoa poderia aprender música nesse conceito. Aí vem também a pedagogia conhecida como a escola nova, que passou a dar mais valor à experiência dos alunos, né? Chamando os alunos para ficar mais ativo na sala de aula. Esse movimento da escola nova aconteceu, né, no mundo, logicamente na Europa primeiro. E dentro desse contexto foi convidado
para fazer a reforma do ensino musical nas escolas públicas da Suíça. E aí ele, a partir desse convite, ele começa, através dos seus questionamentos, ele começa a traçar alguma forma de os alunos poderem, então, desenvolver melhor a musicalidade. Dalcroze, ele tinha muito interesse pelo movimento corporal, pela dança, pela ginástica. E Dalcroze, ele gostava muito de arte. Ele acompanhava. Ele não era só da música. Além de ser compositor e pedagogo, ele também já chegou a atuar em teatros, né? Ele achou alguma concordância junto com Adolf Appia. Quem era esse? Eu vou ler aqui, tá? Adolf Appia, de 1862 até 1928, ele viveu. Ele era um arquiteto e cenógrafo suíço também. Então, ele foi fundador de uma moderna concepção do espaço cênico. Então, era aqui o cara do teatro, tá? Ele também andou ali confabulando com o pedagogo francês François. Ele era francês, o nome dele é François Delsarte. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Sobre a relação entre o gesto e a emoção e a expressão física. Essas pessoas influenciaram, ainda assim que indiretamente, o trabalho de Dalcroze, né? Ali para ele criar os seus princípios da rítmica. Ou seja, ele, dentro das suas experiências com outras artes, né? Ele via que nas outras artes a forma de se ensinar a arte era diferente. Ia na aula de dança, a forma que os alunos aprendiam dança era diferente do que a forma da escola tradicional. No teatro, a forma que aprendiam as artes cênicas era diferente da forma tradicional. E aí, por que a música tentava se ensinar da forma comum, né? Daquela forma estática, o aluno parado, só prestando atenção e escrevendo. Por que a música tinha que ser assim? Então ele começou a questionar a forma que os alunos aprendiam música no Conservatório Superior de Música de Genebra. Ele viu que precisava de que os alunos passassem por uma experiência corporal. Ele influenciou também não só educadores musicais com esse pensamento, mas também dançarinos e dramaturgos. Alguns artistas tiveram contato com as ideias dele no Instituto de Rítmica Elleral, na Alemanha. É um instituto de rítmica voltado para o estudo da rítmica de Dalcroze. E através das demonstrações dos seus alunos, então, que se espalharam pela Europa, pela América Latina, inclusive você encontra no Brasil alguns alunos de Dalcroze. Do que se trata, então, a metodologia dele? Ele defende uma série de exercícios que demanda atuação física, tendo o corpo como objeto de expressão de uma representação dos elementos na música. Ou seja, é simplesmente sentir os elementos musicais. O grande objetivo de Dalcroze era fazer o aluno experimentar e sentir primeiro, para depois ele dizer, eu sei. E isso eu até converso com alguns amigos meus educadores, que eu prefiro sempre que o aluno ele experimente, que o aluno ele sempre sinta, né? Faça a parte sinestésica. Então, por exemplo, eu vou ensinar o aluno a tocar colcheias. Então eu não vou falar para ele que aquilo é colcheia, eu não vou escrever na lousa e ensinar toda a parte teórica, não. Primeiro eu vou desenvolver atividades de pulso, que ele desenvolva na prática, ele sinta o que é a colcheia, a diferença da colcheia para semínima, por exemplo. Depois que ele estiver fazendo isso, entendido com o corpo, então daí eu vou lá e mostrar para ele na forma gráfica, a forma da escrita. O Dalcroze defende que os alunos precisam experimentar sensações físicas, e isso traz mais musicalidade para o aluno. Vamos agora para um próximo ponto, que é a pedagogia fundamentada na arte. Eu não sei se eu citei aqui, eu estou acompanhando o livro Pedagogias em Educação Musical. Então, se você quiser aprofundar um pouco, esse livro é bem legal. Ele tem, assim, um resumo de 10 educadores musicais. Dalcroze é um deles, tá bom? A escola prepara a criança para todas as profissões, menos para a carreira artística. Quem disse isso foi Dutort Kerler.
no seu livro em 1965. É realmente isso, né? Você vai fazer aula de matemática para você poder ir bem como engenheiro, arquiteto, essas coisas. Você vai ter as ciências biológicas, ciências químicas, e você vai ter tudo isso dentro da aula. Mas a arte é muito pobre, a forma que tem de arte na escola. E não é desrespeitando os professores, não, é um sistema que já tem. Primeiro que é um professor para todas as artes. Estou falando da escola pública. Então lá o professor de artes tem que dominar artes cênicas, artes visuais e tem que dominar a música. É um pouco difícil, né, dele ter excelência em tudo isso. Em contrapartida, não tem um espaço adequado para se fazer uma dança, não tem os materiais adequados para se pintar, não tem instrumentos musicais para o aluno tocar, para fazer aula de música. E é todo o mesmo sistema, o aluno sentado, o professor falando. Quando muito, né, tem a parte do desenho, enfim. Mas a parte do corpo, do sentir, da sinestesia, é muito raro a gente encontrar isso nas escolas. Ainda hoje, nós estamos falando aqui de um educador de mais de um século para trás, né? E na realidade de hoje, a gente ainda não tem esse respaldo de que ele já criticava aqui. Falando um pouco mais sobre Dalcroze, ele compunha canções, concertos, oratório, operetas. Aí ele estava ali, naquela época, em Viena. Ele teve contato então com o compositor austríaco Johann Strauss. Então ele frequentava a ópera, o balé, o teatro e participava também como ator, né? Quando ele chegou em Paris, né? O pianista, agora vamos ver se eu vou conseguir falar bem, Max Lucy, esse pianista ele desenvolveu o Tratado de Expressão Musical de Lucy, né? Já é o nome do tratado, é o nome do pianista, que aparece a primeira tentativa de conectar teoria musical com a psicologia afetiva. Lucy foi um psicólogo e um pedagogo suíço. Os seus estudos sobre a natureza do ritmo influenciaram de forma determinante a prática pedagógica de Jacques Dalcroze, que foi seu aluno. Então, quando o Dalcroze foi para Paris, fez aula com esse Lucy e conheceu, então, portanto, o seu tratado musical, ele gostou muito, porque tinha muito a ver com aquela visão do ensino de música que ele já tinha, que era voltado para o ritmo. Para Lucy, a expressão musical e o fraseado se dão através da alma, inspirada do intérprete. Os desenhos fraseológicos, as melodias feitas assim de forma mais coerente, são coisas tiradas da alma, do sentimento, e não na estrutura interna da frase musical, né? Como se pensava até então. Dalcroze, junto com essas afirmações de Lucy, ele começou então passar a pensar na união do gesto, do movimento e da música. Então ele começou a unir esses conceitos e desejava harmonizar as faculdades sensomotoras, mentais e afetivas dos alunos, a fim de conjugar música e expressão. Bom, na linguagem mais simples, ele começou a tentar juntar o máximo de movimentos, o máximo desse conceito rítmico, né? Porque bem focado no ritmo, a questão dos sentidos através da visão, do tato, da sinestesia, desenvolver a coordenação motora e também a afetividade junto com os alunos. A afetividade, que agora essa fala minha, eu acredito que faz muita diferença na aprendizagem, né? Então, se você faz uma aula onde o aluno tem mais liberdade, ele tem mais poder de opção, ele não fica só parado no local, ele tem outros tipos de circuito dentro da sala de aula, vamos dizer assim, ele vai desenvolver uma afetividade com o ambiente, com o professor, com os colegas, né? Com o meio todo ali. E aí ele vai ter mais vontade de voltar na próxima aula, ele vai estar sempre mais bem disposto para fazer a aula. E isso, na aprendizagem, faz muita diferença. Quando você tem um aluno que está meio desanimado, ou quando você faz uma aula monótona, falam, hoje é aula de teoria, hoje é aula prática. Na verdade, a aula de teoria ela tem que ser prática. É isso que defende aqui o Dalcroze. Você vai trabalhar as propriedades do som, altura, intensidade. Então você tem que fazer isso de forma prática.
né? A gente tem que mudar um pouco a forma de pensar. Se você já está fazendo de uma forma, você tem um resultado X, tenta fazer uma forma diferente, pode ser que dê certo para você. Ou não, também, né? Fica aí a seu critério você querer mudar ou não, mas é uma sugestão para mudança. Então, visto essa necessidade de mudar a forma do ensino musical, Dalcroze então foca os seus esforços nisso, nessa questão, né? Porque, como eu disse, ele era compositor também, ele tinha experiência com outras artes, mas ele decidiu focar na educação musical para poder trazer as suas contribuições e ver isso no futuro mudar, como a gente vê hoje. Existem muitos projetos musicais que trabalham a metodologia Dalcroze, até porque depois dele ele inspirou vários outros educadores, outras metodologias, e a gente acaba trabalhando, às vezes só não sabe, né? Eu mesmo, quando eu fui conhecer a fundo o trabalho de Dalcroze, eu já fazia algumas atividades rítmicas, até porque a minha formação principal é com percussão, então eu sempre usei percussão corporal, movimentos, cirandas, enfim. Mas aí depois que você começa a ler, começa a fazer sentido, porque pra mim funcionava, né? E a ideia então de Dalcroze era levar a arte para a sala de aula. Entrar agora, mudar o contexto, o ambiente da aula seria um ambiente artístico. A rítmica criada por Dalcroze pretendia separar o aluno de uma prática mecânica. Então, ele queria que o aluno saísse daquela rotina de chegar na sala, sentar na mesa, abrir seu caderno e o professor ir na lousa ali. Então, ele queria juntar na aula de música o corpo, que até então, na aula de música, o corpo não fazia nada, ficava parado, né? Uma frase dele aqui que eu achei legal destacar, abre aspas: "Eu me pego sonhando com uma educação musical na qual o corpo faria ele mesmo o papel de intermediário entre os sons e nossos pensamentos, e se tornaria instrumento direto dos nossos sentimentos." Ele diz aqui que já sonhava com um momento onde o corpo fosse o nosso instrumento. Eu sempre falo para os meus alunos que um instrumento ele é só uma ferramenta para você mostrar a sua música, a música que já está dentro de você. Então o instrumento é uma ferramenta. Se você trocar de ferramenta, você vai ter a música dentro de você ainda. Você só vai usar uma ferramenta diferente para externar, né? Então o corpo também pode ser essa ferramenta. E melhor, porque quando você usa o corpo como instrumento, você desenvolve muitas habilidades que de repente não seriam desenvolvidas com o instrumento. Aí você já ajuda no processo de desenvolvimento das crianças e dos jovens. A consciência rítmica é resultado de uma experiência corporal que pode ser intensificada através de exercícios que combinem sensações físicas e auditivas. Então, para você potencializar o desenvolvimento motor, o desenvolvimento sensório, você pode alcançar isso com sensações físicas e auditivas. Então, através do que ele ouve, ele faz com o próprio corpo. O aluno, no caso, né? Então, Dalcroze, ele chegou ao seguinte fato de que o movimento corporal tem dupla função para o aluno. A manifestação visível de elementos musicais, ou seja, aquilo que é a música, que é invisível, através do corpo, se faz visível. Então, uma das funções do corpo. Pensamentos, emoções, ao mesmo tempo em que é a estratégia para aperfeiçoar a consciência rítmica. Então, além de o corpo ser a ferramenta para tirar a música de dentro de você e trazer para fora, ele também serve para melhorar a consciência rítmica do aluno, ou seja, desenvolver a musicalidade do aluno. O autor Santos, numa publicação de 2001 na sua página 33, pega essa frase de Dalcroze e diz que isso é a ideia de uma memória corporal, né? Se discute hoje então essa transversalidade tátil, sinestésica, visual e auditiva, que ela é desejada por profissionais do canto, ou seja, professores de canto, professores de outros instrumentos, e é tema de estudos sobre cognição e memória, na parte da saúde, né? Da musicoterapia, você pode então desenvolver usando a metodologia Dalcroze, e no campo da epistemologia e dos processos comunicacionais. Ou seja, aquilo que Dalcroze estava falando há mais de um século atrás, era que você fazendo a música com esse tipo de prática envolvendo o corpo, a música de forma completa, você tem todos esses benefícios
que a música pode te dar. O interessante quando a gente fala isso na música aqui ocidental, principalmente na Europa, é que quando você faz um paralelo, por exemplo, com a África, alguns países da África, você percebe que na cultura deles não tem essa separação de corpo e música. Por exemplo, música, dança, não tem. É tudo junto. Quando eles vão aprender uma música, eles aprendem a dança junto. Isso é incrível. Eu já tive a oportunidade de participar de oficinas de música africana, né? Com pessoas nativas. E aí você vê, é uma coisa assim surpreendente, que é muito natural a forma como eles tratam a música. A musicalidade deles é muito grande, porque sempre foram criados com essa concepção completa de música e corpo, né? E aí você percebe que eles são musicalmente mais completos. Quando você vai escrever algum ritmo africano, por exemplo, a maioria é em compasso composto, você tem algumas subdivisões que não são tão comuns para o nosso ouvido, porque a musicalidade deles é tão grande e a maioria das vezes eles não escrevem. Então, quando a gente vai tentar traduzir o que eles fazem, se torna uma coisa complexa. Agora vamos então ver como é que se deu um pouco do trabalho de Dalcroze aqui no Brasil. Bom, o método foi implementado pela primeira vez em 1937 no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Ele era compatível com o espírito modernista daquela época. Então, o Brasil também viveu um período onde a educação começou a passar por transformações. A etnomusicóloga Rosa Maria Zamit, que teve contato com o método Dalcroze pela primeira vez em 68, lá no Seminário de Música ProArte, no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras professoras a utilizar os exercícios dalcrozianos em escolas da rede pública daquele estado. Então, no Rio de Janeiro, ela foi a primeira que aplicou o método Dalcroze na escola pública. Ela diz assim, que a sua experiência com a cultura tradicional permitiu aproximar alguns exercícios de Dalcroze com brincadeiras e danças folclóricas brasileiras e até estrangeiras. Então, ela já tinha um contato com o folclore brasileiro, com a cultura popular. E aí, quando ela teve esse acesso ao método Dalcroze, ela começou, então, a pegar o método e juntar com a nossa cultura aqui no Brasil. E, segundo ela, funcionou muito bem. Para não passar batido, eu vou ler aqui quem foi Rosa Maria Zamit. Foi pesquisadora e professora da Unidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e é pesquisadora convidada do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Atualmente, aí, alguns professores especializados no método Dalcroze, entre eles o suíço brasileiro Iramar Rodrigues. Então deixa eu abrir um parênteses aqui sobre o Iramar. Ele é o brasileiro radicado na Suíça, professor licenciado no Instituto Jacques Dalcroze de Genebra e ministra cursos e conferências na Europa, no Brasil e na América Latina. Esse professor oferece cursos, oficinas de música, festivais e encontros de educação musical no Brasil. Então, se você está procurando então se aprofundar nessa metodologia do Dalcroze, não sabe por onde começar, tá aí um nome indicado para você no Brasil. Então, esse método Dalcroze já está na grade curricular de algumas faculdades. Em 2008, na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, foi defendida então por José Rafael Madureira a primeira tese de doutorado realizada no Brasil sobre a experiência poética da rítmica de Émile Jacques Dalcroze. Então, esse José Rafael Madureira, ele foi o primeiro a defender uma tese de doutorado sobre Dalcroze aqui no Brasil. E no Brasil nós temos uma coisa assim, que até uma desvantagem. Não temos escolas especializadas no método Dalcroze. Essa é a informação de 2012. Eu não consegui encontrar. Se você tem conhecimento de alguma escola oficial de Dalcroze, então você coloca nos comentários pra gente, tá bom? Tem uma escola, tem um site, tem alguma coisa. Coloca aí nos comentários que eu também vou querer conferir, tá bom? Por favor. Enquanto nos Estados Unidos, no Japão e alguns países da Europa, sim, já tem escolas
especializadas nisso. Foi até o exemplo aonde o Iramar ele estudou, que foi na escola de Genebra. Algumas zonas de ressonâncias dalcrozianas, olha que palavra bonita, né? Algumas formas de consenso se instalaram nos territórios cênico-teatral e músico-terapêutico, ou seja, o pessoal das artes cênicas e da musicoterapia já tem uma convergência com essa metodologia aí de Dalcroze. E não repercutiram tão intensamente no meio da pedagogia musical. Que interessante. Então, dentro da musicoterapia, do teatro, se desenvolveu bastante. É muito usado a metodologia Dalcroze, mas na musicalização ou na educação musical já não é tão difundido assim. E ele se dedicou mais para a educação musical. Então, sinal de que a gente tem bastante coisa para estudar sobre ele e que a gente ainda pode aprender bastante coisa com o método de Dalcroze. Fonterrada, na sua publicação de 2005, na página 121 a 122, ela considera que, abre aspas, é a convivência entre liberdade de expressão e a estrutura de movimento corporal que garante a atualidade do sistema Jacques Dalcroze em nossos dias, fecha aspas. Ela defende o uso do método Dalcroze, mas claro, como já se passaram um século, você precisa pegar o conceito, pegar a ideia e atualizar ele para a realidade que a gente tem hoje, a realidade cultural, a realidade estrutural das escolas. Estamos aqui quase chegando no final desse vídeo, tá bom? Eu vou deixar uma parte para um próximo vídeo para não ficar tão longo. E vamos lá, quando Dalcroze fez esse método era para uma realidade que tinha na Europa. Coincidentemente, aqui no Brasil a gente, como na maioria das vezes estamos atrasados, infelizmente, ainda serve, quer dizer, ainda, né? Ele já foi base para outros educadores, mas ele é muito útil. Então, justamente porque ainda a gente vive na questão da educação musical bastante a realidade da educação, do ensino tradicional de música. E a gente precisaria, então, de mudar um pouco isso, né? Dalcroze, então, aqui para finalizar, ele fundou um instituto na Suíça, e esse instituto ele oferece cursos de rítmica, que é a metodologia dele. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Esse curso de rítmica é para pais e crianças, a partir dos 3 anos. E aí ele também tem um curso de rítmica, solfejo e improvisação para adultos. E ele faz uma formação profissional com diploma em bacharelado em artes. Em artes e música e movimento. Ele também tem um mestrado em artes e pedagogia, todos no Instituto Dalcroze, tá? Ele também oferece ainda o curso de pós-graduação no método Dalcroze para instrumentistas, professores de música, de dança, pedagogos e profissionais especializados em psicomotricidade. Olha só como é interessante, que eu sempre defendi isso, né? Que a música é muito completa, ela faz parte do ser humano, é a natureza do ser humano. Eu penso isso, tá? Porque conforme você pratica a música, você tá desenvolvendo tudo, principalmente em crianças que tá naquela fase de desenvolvimento. Ajuda na saúde, ajuda na coordenação motora, ajuda na sociabilidade, né? Ajuda na afetividade. Então tem muitas áreas humanas que a música ela desenvolve muito. Então, gente, fica aqui por hoje esse pedaço. Não perca o próximo vídeo. Eu vou falar para você o que nós vamos ver na outra parte do vídeo, tá? Mas antes disso, quero só fazer um pedido aí para você. Se você tá achando legal o nosso bate-papo, se inscreve no canal, por favor, aí, porque tem muitos outros educadores que nunca ouviram falar e, de repente, uma conversa dessa ajuda as outras pessoas na sua sala de aula. E aí o YouTube só vai mostrar se você se inscrever, se você apertar o like, tá bom? Deixa lá os seus comentários sobre o assunto do vídeo, se você já viu o Instituto Dalcroze, se você sabe onde tem uma escola dessa aqui no Brasil, ou se você tem outras informações sobre Dalcroze que eu ainda não passei, você coloca aí também, compartilha com a gente, eu gosto, tá bom? E também eu vou deixar na lista aí na descrição, vou deixar aqui embaixo na descrição o nome do livro, caso você queira fazer a leitura, e também algumas indicações de materiais para a sala de aula, tá? Então se você quer
não sabe por onde começar, eu tenho alguns materiais, não são meus, né? São de colegas meus. Aqui embaixo na descrição, para você poder começar. São jogos musicais, atividades para musicalização, algumas coisas sobre o ensino de música que você pode estar conferindo, tá bom? No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre a vida e a obra de Dalcroze. A gente vai falar um pouco da proposta pedagógica dele. Vamos aprofundar sobre a rítmica, que a gente só deu uma pincelada aqui, e como que funciona, então, o método Dalcroze na sala de aula. Tá bom? Se você gostou, você tem que apertar o joinha e tem que se inscrever no canal. E você pode compartilhar esse vídeo com qualquer professor, tá bom? Porque daí eu vou saber que você tá gostando e vou fazer a outra parte. De repente, se ninguém gostar, não tem por que eu fazer, não é verdade? Então, gente, fica com Deus. Agradeço que você tenha ficado comigo até agora nesse vídeo. Tem outros vídeos sobre educação musical. E que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Até mais!